Finalizados os 4 quadrados, nós vamos precisar dar esse formato aqui para a nossa peça. 2 quadrados estarão dobrados assim ao meio. E 2 quadrados estarão retos aqui no meio da peça, para ela tomar esse formato. Então, nós vamos começar com os 2 quadrados que vão ficar no meio, unindo as 2 pontas dele aqui. E como que nós vamos unir essas pontas? De forma bem prática, fazendo pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, sempre pegando as 2 alcinhas aqui da frente, nós vamos iniciar pela alcinha aqui da correntinha. Então, lembra que aqui na ponta, na hora de formar as quinas do quadrado, a gente sempre fez uma correntinha? Vamos sempre iniciar por essas correntinhas, para a gente ter um ponto de partida que vai dar certo na contagem de todos os quadrados, tá? Então, aqui a gente deixa uma pontinha de fio para estar fazendo o arremate, passa a agulha nas 2 alcinhas, laço o fio aqui que tá vindo do rolo. Essa pontinha aqui, depois a gente vai usar ela para esconder ali por dentro da peça, tá? Jogar o fio ali para trás. E aí, para cada alcinha aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, pegando sempre só a alcinha aqui de cima, aqui no próximo ponto, a alcinha de cima. Laça um ponto baixíssimo. Próxima alcinha de cima, a alcinha aqui de cima, fecha laçando ponto baixíssimo. Vamos fazer pontos baixíssimos até chegar aqui na outra correntinha. Cuidado para não pular nenhum ponto, tá? Vai olhando aí os seus pontos, vai fazendo com calma, para não ter risco de pular ponto e ficar com a peça torta depois, tá? Depois. Vai brincar depois. Finalizo aqui, ó, pegando nas correntinhas dos 2 quadrados. Ó. Então, a união dos 2 primeiros já está pronta, ó, eles vão ficar assim. E agora, nós vamos unir aqui esse outro quadrado, pegando um lado aqui e outro lado no quadrado de baixo. Então, aqui, vamos puxar o nosso fio e cortar. Eu gosto de ir cortando a cada quadrado para ficar um acabamento mais bonito, tá? Aqui a gente já faz o acabamento dos 2. Ó, vou pegar uma agulhinhazinha aqui, passo o meu fio e a gente vai passar essa agulha aqui por dentro da nossa peça para esconder esse fio. Passa por dentro dos pontos, dá um nozinho. Aqui depois, se você quiser, você vai poder colocar um forro nessa pochete, tá? Não tem necessidade, tá? Não fica nada muito aberto, não fica ponto muito frouxo. Depois, no final, eu vou mostrar pra vocês. Mas se você gosta de colocar forro, já tem experiência com isso, pode colocar também sem problemas, tá? Eu vou tentar, eu não tenho muita experiência com forro, mas eu vou tentar fazer um forro, tirar as medidas certinhas, mostrar a costura e trazer a aula aqui pra vocês. Ó, nós vamos esconder o outro aqui da mesma forma. O legal de já ir escondendo assim a cada quadrado é que, além de ficar mais fácil, fica um acabamento mais bonito, né?
Você já vai deixando tudo bem ajustado para seguir com as próximas partes da sua peça. Dou aqui um nozinho. Escondo esse fio aqui mais para frente. Corto. Ó, feito o acabamento do primeiro, agora nós vamos iniciar aqui a costura do próximo. Ajusto aqui correntinha com correntinha e da mesma forma que a gente iniciou o outro pela correntinha, esse daqui também vamos iniciar pela correntinha. Pego o meu fio, trago ele aqui pra frente e vou iniciar os pontos baixíssimos. Alcinha aqui de cima, alcinha aqui de cima. Fecho um ponto baixíssimo. Uma alcinha, fecho o ponto baixíssimo. Saúde. Próximo, ponto baixíssimo. Vai ajustando a sua peça, pegando pontinho alinhado com pontinho. Chegando aqui, ó, a alça da nossa correntinha. Nós vamos pegar uma alcinha qualquer aqui dessa emenda, porque esse meizinho aqui a gente já utilizou a nossa alcinha da correntinha. Mas sempre tem uma alcinha aqui bem alinhada com esse ponto, que vai facilitar esse trabalho aqui pra gente. E aí, agora a gente volta do lado de cá, ó, costurando, prendendo esse quadrado aqui com o quadrado de baixo dos dois que já estavam unidos ali. E aí, aqui eu volto novamente, alcinha com alcinha. Vamos finalizar aqui os pontos baixíssimos, prendendo a alcinha de correntinha com alcinha de correntinha. Puxo o meu fio, já trago ele aqui, corto, e aí vamos fazer o nosso acabamento. Esconder essas duas pontinhas de fio aqui, da mesma forma que já fizemos lá do outro lado. Tá vendo que ela já começa a pegar o formato? Vem passando o fio aqui por baixo das alcinhas. O legal, né, é deixar um pedacinho grande de fio, porque aqui, ó, já não tem como eu dar um nozinho, é mais difícil. Vou pegar uma agulha menor, vou pegar outra aqui. Vou pegar uma agulha menor para tentar dar um nozinho aqui com essa pontinha de fio menor. É por isso que é legal deixar. Ó, vou passar aqui e tento puxar essa pontinha aqui por dentro do nozinho.
Prontinho. Só traga essa pontinha aqui pra dentro pra ela ficar presinha. E agora, vamos esconder a outra pontinha aqui. Essa outra pontinha, já cortei deixando um tamanho maior, já vai ser mais fácil de fazer esse acabamento. Dá um nozinho aqui. Corta. Olha só o formato que já tem aqui. Vamos costurar o outro aqui do outro lado da mesma forma. Costurar do lado de cá, ó, sempre olha, o ponto baixíssimo tá virado pra cá. Então, você vai fazer o outro virado no mesmo sentido, tá? Começamos pela alcinha da correntinha, aqui do outro lado, a outra alcinha da correntinha. E aí, novamente, vamos seguir com pontos baixíssimos. Finalizamos aqui com a alcinha e a outra alcinha ali da correntinha. Nesse daqui, não corta o fio, tá? Só puxa aqui, ajusta a sua peça pra ver se ela ficou certinha, ó. Tá vendo que tá bem retinha? Olha que linda! E já está ficando. E a gente vai esconder esse fiozinho aqui antes de prosseguir. Então, da mesma forma que a gente fez lá nos outros, tá? Ó. Escondeu o fiozinho ali, finalizou? Agora, nós vamos seguir aqui fazendo pontos baixos. Vamos fechar aqui um primeiro ponto, e aí, a partir daqui, vamos seguir fazendo carreiras de pontos baixos, tá? Pontos baixos normais. Se você quiser fazer o ponto baixo centrado, pode fazer também, não tem problema. Mas eu vou fazer aqui pontos baixos normais, fazendo 4 carreiras de pontos baixos, tá? Um ponto para cada alcinha aqui da base. Quando chegar aqui nas emendinhas, nós vamos fazer o seguinte. No cantinho aqui, ó, no espaço mesmo do ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Pula aqui aonde foi feito a emenda, e aí no espaço aqui do próximo ponto aqui embaixo, você faz outro ponto baixo. Dessa forma,
ele vai alinhar a sua peça. E aí, você segue com pontos baixos. Então, sempre que chegou na emenda, um ponto baixo em cada espaço aqui do ponto alto mesmo, tá? Onde era a correntinha que dava um espaço, ó, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Nesse espaço das correntinhas, tá? E a gente segue fazendo um ponto baixo. Vou finalizar essa carreira e volto aqui com vocês. Chegou aqui no final, faz um ponto baixo aqui no espaço das duas. Esse primeiro que a gente fez aqui, saindo da nossa costura aqui, né, já vai ser considerado como ponto aqui do cantinho. Faz o fechamento de carreira, então puxa aqui o seu fio, vem aqui na primeira alcinha, de trás para frente. Leva o seu fio lá para trás. Vamos diminuir um pouquinho aqui esse ponto, essa alcinha. Volto aqui no mesmo espaço, trago meu fio aqui para frente, prendo a alcinha do fechamento da carreira na agulha. Ajusto o tamanho do ponto e vou iniciar novamente outra carreira de pontos baixos, tá? E aí, vamos repetir esse processo até termos o total de 4 carreiras. Então, vou finalizar aqui as 4 carreiras e a gente volta para fazer os acabamentos e os fechamentos na nossa peça. Finalizadas aqui as 4 carreiras, vamos puxar o nosso fio. Corta aqui, deixando uma pontinha para poder fazer acabamento. E aí, com a própria agulha aqui de trás para frente, a gente vai fazer aquele acabamento simulando a última alcinha, tá? Passa aqui na primeira alcinha, volta aqui por trás. Puxa, traz o fio aqui para baixo. Vamos esconder este fio. Da mesma forma que a gente já escondeu as outras pontinhas de acabamento, tá? Aí, antes de colocar o nosso fecho aqui, vamos só dar uma prega aqui, ó, nas duas pontinhas, para não ficar assim a bolsa abrindo tudo, tá vendo? Para ficar um acabamento mais bonito. Então, aqui, ó, dobrou a sua bolsa no meio, ela ficou assim bem retinha. Vamos ir aqui a partir das duas primeiras alcinhas. Pega aqui duas alcinhas aqui atrás. Passa o nosso fio, deixa uma pontinha ali atrás pra gente tá fazendo arremate. Vamos fazer 5 pontos baixíssimos. Então, sempre pegando aqui duas alcinhas. 1, 2, 3, 4 e 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixíssimos. Agora, a gente volta pegando aqui somente a alcinha aqui da frente, faz pontos baixíssimos. Até chegar ali onde nós vamos fazer mais 5 para fechar do outro lado.
Fiz aqui 20 pontos baixíssimos, e aí nós vamos voltar a unir aqui as partes, tá? Então, alinha certinho aqui, vai ficar essa alcinha com essa com essa com essa com essa aqui com essa daqui, e essa aqui com essa daqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, porque as últimas duas aqui é só a alcinha de nozinho inicial, que nem foi ali do outro lado. E aí, vamos fazer 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4 e 5. Puxo aqui esse meu fio. Corto. Vou pegar a minha agulha aqui e fazer o acabamento. Passo aqui nessas duas alcinhas. Puxo ali pra trás. Volto aqui na parte de trás, saio aqui no meio, ó, da onde essa alcinha acabou de sair ali. E aí, vou voltar essa laçada aqui por trás dos pontos, fazendo o acabamento. Esconde. E aí, tenta levar lá pra dentro da peça, pra esconder, dar um nozinho lá por dentro da peça. Vou trazer aqui até essas alcinhas que eu fiz os pontos baixíssimos e aqui por dentro, ó. E aí, aqui na parte de trás da peça vai ficar sem os pontos baixíssimos, tá? Só aqui na frente que vai ter esse acabamento. Passo aqui por dentro em uma alcinha. Dou o nozinho. E aí, é só cortar o fio. Essa pontinha do lado de cá, vamos fazer o acabamento da mesma forma. Finalizados aqui os acabamentos, agora a gente vai colocar o fecho na nossa peça. Eu ia ensinar vocês colocando o zíper, porém, no meio da gravação, eu arrebentei o último zíper que eu tinha e não concluí a gravação da costura do zíper. Então, eu vou ensinar vocês colocando o botão imantado, tá? E assim que eu comprar outro zíper, eu trago uma atualização aqui com fecho em zíper também. Mas o botão imantado também dá super certo, ó, a gente vai costurar ele aqui e ele vai ficar assim. A nossa peça vai fechar assim com o fecho, tá? Para costurar o botão imantado, nós vamos encontrar o meio da peça para ficar um acabamento mais bonito, né? Dobra aqui, ó, pra gente encontrar o meio. Vou pegar a minha agulha já com a linha. A minha agulha aqui já com a linha, e aí nós vamos costurar. O botão imantado é bem fácil de costurar. Ele vem esse de costura, né? Vem 4 laçadinhas aqui. E a gente vai somente passar a nossa agulha aqui embaixo no nosso fio e sair aqui no meio dessa laçadinha do botão. E aí, vai começar a dar as voltas da costura, tá? Eu gosto de dar entre 4 e 5 voltas aqui de costura para esse botão ficar bem firme.
3, 4 e 5. Vou descer a minha agulha aqui, ó, por dentro dos fios para ficar um acabamento bem escondido e vou iniciar a costura de cá também. 1, 2, 3, 4, 5. Passo a minha agulha novamente por dentro dos fiozinhos aqui, saio aqui do outro lado e costuro da mesma forma. Passando sempre embaixo no fio, saindo na alcinha do botão. 1, 2, 3, 4, 5. Subo aqui por dentro dos fios, saio ali na alcinha, perto do botão. E vou costurar igual eu já costurei os outros, tá? Um, 2, 3, 4 e 5. E aí, é só a gente vir aqui e dar um nozinho de arremate. Vou voltar esse fio aqui por baixo dessa alcinha aqui. E aqui embaixo da alcinha, vou pegar um pedacinho do fio, passo a minha agulha, dou 4 laçadas, 1, 2, 3, 4. Puxo segurando ali para não desmanchar, dei o nozinho de arremate. É só voltar para esconder esse nozinho por dentro da alcinha e ficar o acabamento bonito e cortar bem rente com cuidado para não cortar a peça. Vamos costurar o outro da mesma forma, só prender aqui o fecho um no outro, alinhar a peça, que aí vai estar alinhadinho aqui o último fecho. Vou costurar essa outra parte do fecho e volto para a gente fazer a alça da nossa bolsa. Finalizada aqui a costura do fecho, vamos reservar a nossa peça e vamos começar a nossa alça. Para fazer a nossa alça, você vai utilizar o fio da cor da sua preferência. Eu gosto de utilizar o fio da cor principal aqui, mas você pode utilizar o rosa, pode utilizar o amarelo, ou a cor que você estiver utilizando aí na sua peça. Vamos iniciar a nossa alça fazendo 4 correntinhas. Então, laço aqui o fio. O primeiro nozinho nós vamos contar como uma correntinha. Então, faz 1, 2, 3, 4 correntinhas. Viro a nossa peça, dou uma esticada nessa última alcinha aqui, tá vendo? Para ela ficar maiorzinha. Venho aqui e vou dar laçadas, pegando as alcinhas de trás aqui da correntinha. Vou dar 3 laçadas. Uma, vem no próximo ponto. 2, no próximo ponto aqui, naquele nozinho, ó, pegar a alcinha aqui atrás. 3 laçadas. Ficamos com 4 laçadas na nossa agulha. Laço o fio aqui, que tá vindo do rolo, fecho essas 4 laçadas. Fechei, vou fechar esse ponto aqui com uma correntinha. Viro a minha peça, vou voltar com a minha agulha aqui, ó, no cantinho desse ponto da correntinha, tá vendo? Ó, fiz essa correntinha aqui pra fechar. Quando eu viro, eu passo a minha agulha aqui, pegando as 2 alcinhas dessa correntinha, dou uma laçada. Venho nessas 2 alcinhas aqui de cima,
dou uma laçada e venho aqui nas duas alcinhas do cantinho da minha peça. Dou uma laçada. Tenho novamente 4 laçadas, fecho as 4 laçadas, novamente fecho com uma alcinha. Fez aqui a correntinha, vira a peça, vamos voltar novamente. Aqui, ó, no espaço de onde você fez essa última correntinha, aqui nas duas alcinhas aqui de cima, dou uma laçada, trago aqui pra frente, na alcinha aqui do cantinho. Dou uma laçada, fecho essas 4 laçadas, fecho a correntinha novamente, viro a minha peça. Volto na alcinha da correntinha, volto nas duas alcinhas aqui em cima, volto na alcinha aqui do cantinho. Fecho as 4 laçadas, fecho uma correntinha. Vamos repetir esse processo até chegar no tamanho de alça que você deseja. Aqui a quantidade de pontos vai ser a quantidade do tamanho até chegar no tamanho que você deseja, né? Pode ser um tamanho menorzinho para ficar uma pochetezinha menorzinha, né? Pode ser um tamanho médio para dar para carregar no ombro, pode ser um tamanho mais compridinho. Isso vai ficar da sua preferência. Finalizei aqui a alça, fiz uma alça de tamanho médio, tá? Tem mais ou menos aqui 70 centímetros e eu fiz 30 pontos, tá? Para contar o ponto é sempre esse gominho aqui, ó. Cada gominho desse daqui é um ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31 pontos aqui, na verdade. Então, agora é só cortar o nosso fio. Corta aqui uma pontinha. E esconder as duas pontinhas aqui, tá? Dos fios, para poder fazer o acabamento. Para esconder da mesma forma que a gente faz nas outras peças, vai levando assim, ó, por dentro das alcinhas. Dá um nozinho. E corta bem rente, com cuidado para não cortar ali a sua peça, tá? Na outra ponta aqui da mesma forma. Depois disso, é só colocar sua argola. Vou usar essas aqui na cor ônix, porque são as únicas que eu tenho. Mas você pode utilizar de sua preferência, tá? Do banho da sua preferência. Passo aqui, ó, pegando 2 ou 3 laçadinhas e aqui do outro lado da mesma forma. E aí é só vir com essa argola aqui nos pontinhos da sua bolsa. Faltando uma alcinha aqui, ó.
Prendeu, aqui eu dei 1, 2, 3 pontos de distância. 1, 2, 3. Vou fazer da mesma forma do lado de cá. Sai ali atrás. Ó, olha pra ver se sua alça não vai ficar torcida. A minha aqui ficou. A gente volta retirando essa argola. Ajusta aqui, ó, desenrola a alça para ela vir retinha. E prende novamente ali no ponto. Ó. Colocou a alça, tá pronta a sua pochete. Olha que linda que ela fica. Essa pochete aqui, perfeita para você estar vendendo no carnaval. É uma peça prática, rápida de fazer e que vende muito, porque chama muita atenção, principalmente agora na época de carnaval, que as mulheres vão querer bolsas mais práticas para poder curtir a folia. E também é uma bolsa, né, um estilo de peça que dá para utilizar no dia a dia, então ela não vai usar somente uma época do ano. Ela tem uma praticidade, um espaço aqui legal, bacana, que dá para ser utilizada também durante o dia a dia. Então, essa foi a aula da nossa pochete Flórida. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você esteja gostando do curso. Comenta aqui embaixo para mim, lá no nosso grupo de alunas, o que que você está achando. Seu feedback é muito importante para que eu possa trazer cada vez mais melhorias aqui para o nosso curso e para as nossas aulas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.